O título para essa palavra: renúncia e obediência. Tá, gente? Renúncia e obediência. As chaves para viver os mistérios de Deus. É algo que Deus já vem falando comigo desde o ano passado. Desde o ano passado, assim, Deus vem falando muito assim comigo sobre isso. E até em relação também esse ato que eu fiz em direção ao Senhor, que eu falei para o Senhor que eu queria viver os sonhos, os planos, e as coisas começaram a acontecer. Eu fui, até que um dia na devocional, aí fica também aquilo para a gente ter todo dia o hábito de fazer a nossa devocional. Claro que nos primeiros dias é mais difícil, começa, sei lá, com 30, depois com 20, até o Igor começar ano passado a bater nisso, eu não tinha uma vida devocional. E de janeiro de 2015 até hoje, cara, eu, tipo assim, quando ele começou a falar, bater nisso, nessa tecla, foi num dia, eu fazendo a minha devocional, que Deus deu essa palavra que vocês vão ouvir hoje. Amém? Então vamos logo para abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir lá a nossa Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 22. Gênesis 22, versículos 1 e 2. Falar sobre renúncia e obediência, né, cara? Não tem como não falar sobre Abraão. É impossível a gente falar de renúncia e de obediência e não citar, tipo assim, Abraão. Eu vou ler aqui para vocês. Gênesis 22, 1 e 2 diz assim: E aconteceu, depois destas coisas, que tendo Deus a Abraão, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, ele disse: Eis-me aqui. 22, calma aí, esse mesmo. É diferente da minha aqui. Vamos lá, vou ler de novo. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e o oferece ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Vou te contar a história de Abraão rapidinho, quem não conhece. Abraão era um senhor já de idade, 75 anos, lá na sua tenda, tranquilo pra caramba, pacato. Deus chega assim: Abraão, ele diz, se liga, cara, é o seguinte: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Te abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, tu serás uma bênção. Cara, sai da tua tenda, que ele falou, da tua parentela, sai do teu conforto, sai da tua zona de conforto, para a terra que eu vou te mostrar, cara. E Abraão começa a andar, né? Abraão começa a andar em direção ao que Deus falou para ele, né? Que ele viveria, dele seria bendita nações, e dele seria uma bênção e tal. Abraão tá caminhando. Passaram-se 25 anos, até que chegou o dia que Deus abriu lá, cruzou o tempo de Deus com o tempo de Abraão, e nasceu Isaque. Ela falou aqui: teu único filho a quem tu amas. Isaque era um sonho de Abraão. Isaque foi alguém que Abraão sonhou. Isaque foi alguém que sua esposa sonhou. E um dia Deus chegou para ele e falou assim: cara, eu quero teu sonho. Eu quero teu sonho. Qual é teu sonho aqui na terra? Qual é teu sonho? Você me responder: que meu sonho é esse? Não. Qual é teu sonho? Se Deus pedisse teu sonho hoje, como é que seria? Teu sonho, assim, aquilo que, assim, às vezes até Deus te prometeu. Isaque era uma promessa de Deus para Abraão. E Deus falou assim: cara, agora beleza, show, tu não ama agora? Agora eu quero, ele me dá aí. Cara, e aí, o que você faria? Seria capaz de dar teu sonho? Aquilo que até que o Senhor te prometeu, mas que você, sabe, olhou e caminhou em direção daquela palavra que o Senhor liberou, e um dia o Senhor te pede. Pois aqui, Abraão, a gente vai ler agora aqui o versículo 9 e 12, desse mesmo versículo, ó, desse mesmo capítulo, de 9 até o 12. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou dos céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Imagina o eis-me aqui dele, tremendo demais, né, cara? Ele devia estar com o cutelo na mão,
eis-me aqui. Desesperado, cara. O cara ia, tipo assim, matar o filho dele. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora eu sei que temes a Deus, não me negaste o teu único filho. Cara, para você viver os mistérios de Deus, você às vezes vai precisar abrir mão de um sonho familiar. Tipo assim, cara, Isaac era um sonho da família de Abraão, dele e da esposa deles, lá velhinhos, cara. Sara era estéril, coitada. Deus foi lá, cara, imagina o carinho, o amor que ela tinha. Ela, cara, não podia ter filho, Deus me deu esse por graça e misericórdia. Cara, só que, cara, é os mistérios de Deus, né, cara? A gente tá no tempo de viver o reino, aí a gente falou mistério. Mistérios de Deus, cara. Você seria capaz, sabe, de abrir mão de um sonho familiar para viver os mistérios de Deus? A gente precisa estar atento para isso. É engraçado que no início do capítulo 22, Abraão, tu vê que ele não questiona, cara. Ele não questiona nem nada. Tipo, você imagina, cara, como é que eu vou fazer isso agora? Eu vou dar meu filho. Ele não questionou, ele simplesmente obedeceu. E eu estou falando sobre obediência e renúncia. E é impossível, né, a gente falar, como eu falei sobre isso, sem Abraão. Então, eu já quero começar assim, é o que Deus me deu. E Abraão, depois disso, ele foi pai de multidões, cara. E isso traz pra gente o seguinte, o Espírito Santo falando comigo, né? Tem uma multidão prometida pra gente, amém? Quem quer ser pai de multidões aqui? Cara, você vai precisar abrir mão dos seus sonhos. Às vezes, sonhos familiares. Você vai precisar abrir mão deles. Cara, é sempre que você vai precisar abrir mão? Não, mas se Deus te pedir, cara. Porque, cara, eu entendo que foi, cara, Deus falou, pronto, cara, Abraão agora ele pode ser pai de multidões. E ele é pai de multidões. Cara, alguém que entrou para a história. Se você quer entrar para a história, cara, você vai precisar ser obediente. As pessoas que eu vou falar aqui nessa mensagem que Deus me deu, foram pessoas que entraram para a história porque renunciaram e obedeceram. É fácil renunciar para alguém aqui? Cara, não é para mim, não sei para você, mas para mim é muito difícil. Cara, é ter que renunciar sonhos, ter que renunciar, sei, muitas coisas, cara, mas quando a gente entende, cara, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, cara, eu sei que eu vou chegar lá do outro lado, eu sei que vai dar tudo certo. Imagina o cara, como é que é a felicidade de Abraão depois. Ali foi desatado tudo. Então, isso fica aqui para você, cara. Às vezes, numa coisa que Deus está te pedindo, cara, falta isso aqui para você obedecer e Deus fala assim, pronto, meu filho está apto a receber o que eu tenho para dar para ele. Então, como eu falei, né, cara, se você quer ser pai de multidões, você vai precisar abrir mão dos seus sonhos. Muitas vezes eles são até sonhos familiares. Começou difícil essa mensagem, né? Falar de renúncia, falar de obediência, não é fácil, não foi fácil para mim, mas vamos seguindo. Vamos lá agora em 1 Samuel. 1 Samuel 17. Tá, gente? Depois tem refrigério, tá bom? 1 Samuel 17, os versículos são 38 e 39. Posso? Vamos lá. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Cara, essa armadura, vou te contar essa história mais uma vez, né? Para quem não conhece. Davi era um menino, 17 anos aproximadamente, pastor de ovelha, franzino, estava em casa lá, tocando um louvor. Davi era adorador, né? Estava lá chapando, como a gente diz aqui, tá lá, chapando pra caraca lá, encostado na árvore, né? Imagina o Davi sentado numa árvore, tocando lá sua harpa, queimando, né, cara? E o pai dele chama ele e fala assim, cara, você tem que ir lá no campo de batalha levar essas comidas aqui para os seus irmãos. Aí Davi, beleza, obediente, né? Meteu a mão lá no que ele tinha que levar e levou. Chegou lá, ele encontrou um gigante, afrontando o povo de Israel. Cara, é autoridade. Por quê? Assim que Davi é ungido, quando Davi é ungido, cara, a palavra diz que o Espírito Santo se apossou dele.
Então, assim, eu tenho certeza que Davi só meteu bronca pra cima de Golias porque ele era um cara possesso. Assim, ele vivia possesso do Espírito Santo. Então, ele foi lá. Cara, quem é esse cara que se afronta? Vindo com essa marra aí pra cima do exército do Deus vivo. E aí, começou lá o desenrolo. Falou, cara, o Davi, eu vou pegar. Não, o que é? Tu é pequeno, tu é fraco. Não, meu irmão, tira a mão que eu vou pegar. Vou pegar esse cara, não sei o quê. Chegou, aí o que aconteceu? Beleza, vai pegar? Saul chegou e falou, então toma aqui tua armadura. Cara, Saul não estava errado. Todo mundo que falou que Davi não tinha capacidade não estava errado. Porque humanamente falando, cara, estava todo mundo certo. Cara, como é que um moleque de 17 anos, magro, que nunca, sei lá, nunca fez nada com ninguém, tipo assim, vai lutar contra um gigante, cara, sei lá quantos metros, de 3 metros, que era isso, né, que Golias tinha, né, falam que tinha aproximadamente aí 3 metros, cara, imagina o que é 3 metros, cara, e ele um garotinho, pequenininho, todo frágil. Quem é que estava errado de falar que ele não ia vencer? Ninguém, cara. Humanamente estava todo mundo certo, cara, mas ele é um cara possesso do Espírito, cara, e quando você é possesso do Espírito Santo, você, cara, nada te para. Então, através até dessa passagem aqui de Davi, é que eu quero me expor um pouquinho e compartilhar algo com vocês. Mas antes, vamos lá no versículo 48 e 50, desse mesmo capítulo 17, agora vamos ler do 48 ao 50, que diz assim, ó: E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto. Versículo 50. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Essa espada e essa armadura representam as coisas naturais, as coisas humanas. E agora eu vou me expor um pouquinho aqui. Há uns anos atrás, eu queria muito trabalhar. Né, garoto, quero trabalhar, e orava, me colocava lá diante do Senhor, orava. Até que Deus, abriu uma porta gigante. Só que pouco tempo antes, o Senhor já tinha me feito uma promessa. Eu falei, cara, é aqui minha promessa, né, cara? Tipo assim, uma empresa uma multinacional, cara, coisa assim, muito boa, estrutura excelente, cara, e aquilo ali para mim, eu falei, cara, minha bênção está aqui, tenho certeza, é aqui que eu vou prosperar, aqui que a promessa que o Senhor me fez é aqui que vai acontecer, porque, né, Ele me botou aqui desse jeito e tal. Essa armadura significa a nossa segurança humana, que aponta para as coisas óbvias e naturais dessa vida. Quando você quer lutar suas guerras com as suas coisas naturais, com as suas próprias forças, com as coisas humanas dessa vida, cara, não vai dar certo. Você precisa renunciar à armadura e à espada. E você precisa meter a mão no alforje e nas pedras. Amém? Não vai dar certo, meu filho. Eu vou te falar que não vai dar certo do seu jeito. É impossível, cara. Pode dar certo de um jeito. Até pode, cara, mas não vai ser aquilo que, quando é da maneira que o Senhor faz. Aí Davi meteu a mão lá, né? Seguiu. Davi abriu mão daquela armadura. E Davi abriu mão das coisas naturais, porque Davi foi o nome do Senhor dos Exércitos. E voltando aqui para o meu testemunho, cara, um dia, quando eu compartilhei com vocês que no começo eu queria muito, em 2015, viver os sonhos de Deus, né? Senhor, a tua vontade, os teus sonhos, nada para mim, nada. Cara, o Senhor ouviu aquela oração, o Senhor leu aquele papel. E as coisas começaram a mudar. Tipo, 2 meses depois, algo começou a me incomodar de uma forma. Falei, cara, eu não aguento mais isso aqui. Assim, eu não aguento mais isso aqui. Cara, sério, era uma coisa muito estranha, assim. Que depois, muito tempo depois, eu vim entender que, cara, era esse Deus aqui. Esse Deus que estava já começando a direcionar as coisas e me fazer andar nos caminhos que Ele queria que eu andasse. Cara, eu abri mão de um salário excelente. Eu abri mão de muita coisa para viver os sonhos de Deus. Eu tomei muita pedrada, tomo até hoje, muita pedrada, você não tem mais noção. Mas é uma coisa que, assim, que não me abala, que depois que eu li essa passagem de 1 Samuel, eu entendo que as coisas são coisas naturais. Essas pedradas que eu tomo até hoje são as coisas naturais, cara.
Falei, cara, óbvio que o cara é maluco de abrir mão do emprego desse. Tipo assim, chegava lá no ar-condicionado o dia todo, nesse calor que faz aí, ó, ficava lá o dia todo, tranquilão. Cara, o salário desse, podendo crescer, cara, você é maluco. Sei lá, que você come esterco. Você sabe, cara, eu ouvi muita coisa. E só que depois eu falei, só que eu achava que era do meu jeito. Eu falei, não, eu vou fazer um concurso. Aí fui. Paguei lá, né? Peguei o dinheiro da rescisão, paguei uma das melhores escolas aí de preparatórios para concurso do Rio, tô lá. Estudando pra caraca, estudando. Era segunda a sexta, de 8 às 11h30, tava estudando. Aí deu uma desanimado e tal, o concurso foi adiando. Só que aí eu fui dando uma desanimada. Aí agora eu comecei a... Já voltei como de novo? Cara, estudar, não sei o quê. Cheio de plano, cheio de tudo. Até que segunda-feira... Cara, e foi muito doido, porque Deus me deu algo para acrescentar nessa palavra, que fala sobre obediência e renúncia, e Deus falou que não para mim, quanto ao concurso, quanto à inscrição do concurso. Tipo assim, eu tomei um choque, eu falei, cara, e agora, mano? Falei, o que eu vou fazer? Cara, eu fiquei assim, meio tonto, assim. Aí falei, cara, eu não sei. Aí eu comecei a orar, assim, aí eu fui assistir uma palavra que falava também sobre obediência e renúncia. Era Deus me mostrando o que outras pessoas passaram por obediência e renúncia. Fui na casa do Igor, falei, cara, por favor, ora comigo aí, porque, sei lá, eu tô meio angustiado, eu sei que eu vou tomar mais pedrada, cara, mais pedras vão vir em cima de mim. Só que naquele momento, sabe o que aconteceu naquele momento? Foi mais ou menos o que aconteceu com Abraão, quando ele obedeceu. Foi muito difícil para mim, porque, cara, assim, a minha natureza humana quer ganhar R$5.000 sendo técnico do INSS, pô. Eu estudei para isso, cara. Só que, cara, e aí? Que não é o que Deus quer para mim? O que eu faço, Senhor? O que eu faço? Não sei. Fui na casa do Igor e falei, cara, por favor. Né, desesperado, cheguei lá e a gente orou. Só que eu tenho certeza, cara, porque ele confirmou isso no meu espírito, que naquele momento, ele falou, pronto, você está pronto para falar sobre obediência e renúncia, porque eu compartilhei com algumas pessoas que Deus já tinha me dado uma palavra falando sobre isso, mas que eu só pregaria ela quando eu estivesse pronto, quando eu estivesse de fato vivendo aquilo. Quando eu abri mão, eu falei, tá bom, Senhor, não. Cara, eu tenho certeza que no mundo espiritual, desatar. Eu falei assim, pronto. Menos de 24 horas depois o Igor falou, cara, ele me comunicou, ele falou assim, você pode? Não, ele falou, você domingo, contigo. Eu taquei o telefone, comecei a chorar, porque assim, eu já comecei a entender as coisas, eu falei, cara, é isso. Júnior, mas cara, o que vai acontecer amanhã? Você não está fazendo nada? Você não vai? Jeremias 29:11 diz que os pensamentos, não precisa abrir não, os pensamentos do Senhor ao meu e ao seu respeito são o quê? De paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Cara, é só você confiar. Cara, o que eu vou fazer amanhã? Eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Não me pergunta o que eu vou fazer amanhã, que eu não sei, cara. Me perguntar, cara, eu não sei o que eu vou fazer. Mas, cara, a palavra é essa, cara. A palavra é essa. E, cara, a gente tem que aprender, cara, o que está escrito aqui é verdade, acontece, se cumpre. Os pensamentos são de paz e não de mal, cara. Vai me dar o fim que eu desejei. Cara, como é que vai acontecer? Cara, não sei. Vai bater o gato? Cara, não sei, cara, não sei. Fala, não sei. Então, não sei, cara, o que vai acontecer. Mas eu decidi confiar. Eu tenho certeza que naquele momento o desatar aconteceu. Cara, isso aqui é um sonho, cara, pra mim. Mas assim, é o que Deus falou, cara. Quando você estiver pronto, foi muito claro isso. Que eu precisava estar pronto pra falar sobre isso, cara. Imagina se eu estivesse aqui pregando sobre obediência e renúncia, pensando ainda no concurso, não sei o que. Cara, tipo assim, cara, Deus falou assim, cara, não. E deixa, confia em mim, porque Deus me fez uma promessa 3 anos atrás. Eu estava lá naquela cabine de som. E Deus me fez uma promessa 3 anos atrás, e eu creio que Ele vai cumprir. Ele falou, lugares altos. Aí eu, lugares altos. Eu vou te levar a lugares altos. Cara, e ele, engraçado, depois que ele falou não, tipo assim, na hora, ele falou assim, cara, lembra daquela promessa? Lembra? Tipo, há 3 anos atrás, tipo assim veio uma brisa, assim, uma calma, eu falei, cara, foi isso. E eu decidi confiar. E é isso aí. Seguindo, vamos seguir? Vamos falar agora de um cara que eu gosto muito. O nome dele, sabe qual é? Jesus. Vou falar de Jesus agora, gente. Jesus. Vou tomar uma água aqui que eu não sei se é normal. Minha boca está sequíssima. Não sei se é nervoso. Não sei o que é isso não, mas vou tomar uma água aqui.
Tá muito gostoso, sabe? Vamos lá, Jesus. Entendeu, gente? Então, cara, para de se apoiar na sua segurança humana. Para de se apoiar nas coisas naturais. Cara, não tô falando para você largar seu emprego amanhã, pelo amor de Deus, cara. Não tô falando isso. Cara, Deus é tão bom. Quando chegou na capacitação de destino hoje, na turma aqui de baixo, os compartilhamentos foram sobre o quê? Renúncia. Jefferson deu um compartilhamento. Cara, eu falei, Senhor, obrigado. Tipo assim, cara, era isso mesmo, cara, que eu tinha que falar. Uma outra irmã deu um compartilhamento lá também. O Jefferson, caraca, teve que abrir mão, né, Jefferson? Contou lá de coisas assim, gente. Cara, que sei lá, que seria difícil para qualquer um de vocês abrir mão, eu tenho certeza disso. E ele foi lá e conseguiu abrir mão porque ele decidiu confiar no Senhor. Deus não está te provendo até hoje? Deus não tem te faltado nada, não é? Cara, é isso, cara. É você confiar. Entendeu? Não estou falando, não estou pregando, cara, larga o emprego, vamos todo mundo não fazer nada. Pelo amor de Deus, cara. Honre seu emprego, seja o melhor funcionário do mundo na sua empresa. Voltando sobre a última renúncia de Davi. E há pouco tempo eu tinha voltado lá na empresa, eu estava num curso ainda. Eu tinha ido lá ver os meus amigos, né? Cara, quando eu chego lá, volta, por favor, volta. Cara, eu fui muito bom, assim, não estou me engabando, mas eu dava o meu melhor ali, porque eu não estava ali em meu nome, cara, eu representava o nome de Jesus ali, então eu tinha que dar o melhor. Aí chegou lá, volta, não sei o que, o cara falou, cara, tem uma vaga de agente aí, você quer? Cara, um agente ganha muito, vocês não têm noção do quanto a gente ganha, uns 6 mil reais por mês. Mas sabe que para ser agente, sabe o que eu teria que fazer? Abrir mão da célula, abrir mão de estar aqui hoje, por exemplo. Tipo assim, um agente, o que o agente faz? Nada, não tem vida um agente. Ele faz isso, ele ganha para não ter vida praticamente. Então, tipo assim, cara, o Alexandre falou sobre isso também. Cara, assim, louco, Júnior maluco, cara, vou te falar, minha vida é isso aqui, cara. Minha vida é o reino de Deus, cara. Ah, maluco, sou maluco. Mas é isso aqui, cara. É difícil? Cara. Porque, cara, você tem um padrão de vida, cara. Você, por exemplo, cara, eu passei passar um cartão. Vai, passa o cartão. Chegar, roupa bonita, sei o quê. Cara, é difícil pra mim hoje ter que abrir mão disso e, cara, ver várias coisas acontecendo que às vezes até me desagradam. Mas, cara, sempre que eu vejo alguma coisa acontecer assim, eu sempre lembro, cara. Eu tenho sempre lembrado da promessa que o Senhor me fez. Eu lembro que os pensamentos dele são de paz e não de mal e que ele é fiel e que as coisas vão dar certo. É difícil, cara, você não tem noção. Mas, cara, Deus tem sido fiel. Engraçado que ano passado chegou, né, eu sempre fui muito doido por ofertar, cara. Assim, eu sempre fui muito maluco, assim, por oferta. E eu queria trabalhar por causa disso também, na época. Cara, eu era apaixonado por ofertar. Chegava aqui, ofertava. Nossa, era bom demais, né? E o engraçado, cara, que na época minha mãe estava até desempregada, mas eu conseguia ajudar em casa, a gente ofertava, mas nunca me faltou nada. Deus ali, porque eu tinha uma vida assim, muito coisa com oferta. Cara, e esse ano o que foi mais difícil para mim de tudo. Não foi não ir no McDonald's, não foi não ir na Parmê, não foi nada disso, foi não ofertar. Só que, engraçado, cara, como que Deus faz. Aí eu lembro que tinha separado um pouquinho que eu ofertei em tabernáculo, ofertei em Pentecostes. Chegou na época em tabernáculos, cara, eu não tinha nada. Eu falei, Senhor, na semana do preparando a noite, eu falei, cara, o que eu vou ofertar, meu irmão? Então eu falei, cara, igual Abraão, Deus proverá, vamos ver o que acontece. Eu estava em Nilópolis com uma amiga e ela chegou, toma aqui, pô, queria te abençoar. Cara, na hora eu falei, Senhor, muito obrigado. Cara, aquilo ali é o que eu coloquei diante do Senhor a semana toda. Eu falei, Senhor, por favor, cara, eu quero ofertar. Cara, o que eu faço? Eu quero ofertar. Cara, fui lá e ofertei. Chegou aqui, oferta de gratidão. Dá uma oferta, falei, Senhor, eu sempre tenho uma coisa com oferta de gratidão. E, cara, falei, cara, esse ano eu vou dar uma oferta de gratidão maior da minha vida. No ano mais difícil da minha vida vai ser essa minha oferta. Caraca, nada. Eu falei, caraca, chegou um dia, mano. A Rebeca me mandou uma mensagem, falou assim, cara, é isso aqui, isso, lá na ilha, tal. Eu falei, cara, eu vou agora. Eu fui, cheguei lá na quarta-feira, fiquei lá até 10 horas da noite. Cara, perdi várias coisas, perdi café, perdi tanta coisa. Aqui, teve uns 2 cultos aqui, 2 semanas, que o pastor Jorge deu uma palavra e continuou na semana seguinte. No outro dia eu tive que ver todo mundo. Caraca, que culto foi aquele? E eu assim, caraca, cara. Todo mundo falando do culto. O Rico falou, cara, foi a coisa mais surreal. E todo mundo falando, Monique, não sei o que, todo mundo falando. E eu falei, caraca, mano, isso não é pra mim. E de fato não é. Mas assim, cara, Deus abriu aquela porta e eu consegui ofertar dar uma oferta de gratidão. Tipo assim, a fidelidade de Deus é algo assustador, cara. Então,
voltando, né? Para de se apoiar, cara, assim, não, como eu disse, nada, não tô pedindo para ninguém largar emprego. Cara, por favor, continue sem emprego, mantendo a sua família. Se o Senhor te pedir, aí você obedece, porque de resto, amém? É com Ele. Agora vamos falar sobre o nosso querido Jesus, que é um cara legal, que eu gosto muito. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus capítulo 4. Mateus 4. Mateus 4. Mateus 4. Mateus 4, 1. Mateus capítulo 4. 1. Vou ler. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para 40 dias e 40 noites, e tendo jejuado, calma aí, perdão gente, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. No versículo 1 diz que ele foi conduzido. Cara, Jesus era um cara totalmente desprendido do controle da vida dele. Cara, quando você é conduzido por alguém, ele foi levado pelo Espírito Santo. Então, assim, isso quer dizer pra gente, cara, larga o controle da tua vida, cara. Larga o controle, entrega o controle pra Ele, pô. Assim, quantas decisões que você precisa tomar, cara, entrega. Tipo assim, tá falando que Jesus foi conduzido. E, engraçado, eu lembrei de Sansão, que era um cara que, tipo assim, que era também um cara que Deus abençoou, que Deus fez tanto por ele, que usava aquilo que Deus deu pra ele, assim, para o benefício próprio. Jesus era totalmente desprendido. Cara, Jesus nunca fez um milagre pra ele. Vê lá, não tem milagre. Jesus nunca fez nada em favor dele. Tipo, já Sansão usou a força dele para conquistar a Nenzinha. Nenzinha lá da época dele, Sansão usou. Cara, é tipo assim, para você ver que é totalmente diferente. Jesus, cara, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Então, assim, cara, ele foi conduzido por alguém. Então, cara, aprenda com Jesus, cara, solta o controle, cara. Porque eu tenho uma camisa de Jesus está no controle. Cara, solta o controle da tua vida, brother. Deixa ele te conduzir, para de fazer do teu jeito. Cara, vai dar errado. Isso é a maioria das vezes. Assim, para mim, até agora, sempre deu, né? Sempre deu errado. Assim, para você pode dar certo. Mas para mim sempre deu errado, todas as vezes. Você sabe que é todas as vezes? Não teve nenhuma vez ainda que deu certo. Pode ter dado para alguém, mas, cara, todas as vezes que eu tentei fazer isso aqui, do meu jeito, deu errado. Sempre dá errado, cara. E às vezes a gente acaba frustrando os planos do Senhor, cara. Porque o Senhor tá querendo te dar, às vezes é aquilo ali, mas você fez no tempo errado. Eu lembro que ano passado, cara, eu comecei a gravar uns vídeos, cara, no YouTube. Assim, eu gravava um minuto de palavra, botava lá, cara, Deus me falou não. Cara, não. Para com isso, cara. Você tá antecipando aquilo, cara, não é agora. Tipo assim, Deus já tinha começado a ministrar essa palavra no meu coração. Cara, não, cara. Tipo assim, tô gerando Ismael, tá ligado? Cara, para, não faz isso agora, não é agora que vai acontecer. Aí eu fui lá, tá bom, Senhor, mas nunca mais ninguém viu minha cara no YouTube. Ela fala, cara, engraçado, assim, porque Deus é misericordioso, pessoas são edificadas. O Thiago, um brother que fez karatê comigo, chegou e falou, cara, que palavra, não sei o que, tá me abençoando, tô vendo, cara, porque Deus é misericordioso. Mas, cara, não era aquilo, não era a hora. Agora vamos lá em Filipenses, pra gente continuar falando de Jesus. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Filipenses. Aqui. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Nós vamos ler até o 8. Diz assim, ó. Posso? Posso ou não posso? Estou indo, hein? 2, 5 a 8. Diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Cara, no capítulo 7 diz que ele aniquilou-se a si mesmo. E no 8 diz que ele foi... No 8 diz que ele humilhou-se a si mesmo. O cara aniquilou-se a si mesmo e humilhou-se a si mesmo. Cara, Jesus é referência aqui para alguém? Cara, então você aniquila. Você aniquila, cara. Humilhe-se a si mesmo. Cara, se humilhe, não a si mesmo, né? Que você não é nada, eu também não. Humilhe-se diante dele. O cara aniquilou, cara, Jesus é a nossa referência, é o nosso espelho, é tudo pra gente. Cara, fala aqui,
cara, Jesus era o cara que tinha todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. A gente canta, né? E cara, ele foi lá e aniquilou-se a si mesmo. Falou, pai, cara, você pode tirar quando Jesus está no Getsemane, que ele está lá orando, cara, Jesus orou foi 3 vezes chamar os discípulos. Cara, você acha que Jesus queria ir para a cruz? Cara, pode, quando você abre lá, Jesus fala, cara, não é possível que vocês não podem vigiar 1 hora comigo. Ele estava angustiado, ele chorava, saía suor de sangue. Você acha que ele queria ir para a cruz, cara? Óbvio que não, velho. Ele não queria ir para a cruz, mas ele aniquilou-se a si mesmo. Cara, Deus exaltou ele. Cara, e hoje a gente vive isso aqui, você só está aqui, porque Jesus aniquilou a si mesmo. Por isso que eu estou aqui também. Então, cara, você quer entrar para a história, que você quer viver os planos de Deus, cara. Jesus viveu totalmente os planos de Deus aqui na terra, porque ele aniquilou a si mesmo, cara. Cara, isso não é uma referência, Jesus não é nosso espelho, a gente não tem que se basear nele, cara, aniquile-se a si mesmo, cara. Pega o controle, tipo assim, hoje, Deus vai dar oportunidade aqui para muitos, deixar o controle da vida aqui no altar. Então, assim, cara, se você, assim, tem tido dificuldade de obedecer, de renunciar, cara, o dia é hoje. O dia vai ser hoje, de você, Senhor, cara, tem áreas da minha vida, minha área sentimental é muito difícil, eu não consigo renunciar, pega uma nenenzinha aqui, pega uma nenenzinha ali, tem as meninas, né, também, tem uma menina que é fácil. Cara, confia. Tipo assim, confia, cara. Tipo assim, uma vez eu não lembro qual foi a pessoa que eu ouvi falando que depois de aceitar Jesus, a decisão mais séria da nossa vida é sobre com quem nós vamos casar. Cara, eu comecei a pensar nisso, que tem a ver com chamado. Se você casar com a pessoa errada, tipo assim, teu chamado, sei lá, para missões, da pessoa, sei lá, esse diácono, e aí? O que você vai fazer, bro? Então isso é muito sério, cara. Isso é renunciar também. Isso é entregar o controle, assim, também. Cara, minha vida financeira, caraca, tá uma bagunça, eu não tenho conseguido, cara, entrega pro Senhor, sabe? Cara, esse mês não dá para dizimar, não dá. Cara, eu me apertava, mano. Se fosse preciso, eu ficava no cheque especial, mas eu nunca deixei de dizimar. Nunca. E engraçado que todas as vezes, cara, que eu levantava o envelope, cara, eu faltava chorar, porque era um sonho, assim, Senhor, muito obrigado por eu estar realizando esse sonho, de estar ofertando para casa e tal. Então, assim, cara, tem gente que também tem dificuldade sabe, com essa questão financeira, tem gente que tem dificuldade sabe, questão sentimental, emocional, pra gente jovem é muito mais difícil renunciar do que qualquer outra pessoa, cara, qualquer outro tipo de pessoa. Cara, tipo assim, as nossas emoções são mais explosivas, tudo na gente é diferente, mas, cara, renúncia, cara, quebra esse controle hoje aqui, amém? Vamos lá, seguindo, não sei nem, calma aí, preciso meu celular aqui, que tem um negócio aqui meio. E o último, cara, é alguém que a gente vai se deter um pouco mais. É um cara muito especial, para mim, muito especial. É uma baita referência para mim. A gente vai falar agora sobre Eliseu. A gente fala sobre Eliseu e Elias, né, cara? Mas a gente vai se deter mais em Eliseu. Então vamos lá em 1 Reis 19. 1 Reis 19. Calma aí. 1 Reis aqui, ó. 1 Reis. Aqui. 1 Reis na minha Bíblia cheia. 1 Reis 19. Cara, e Deus começou a me dar essa palavra quando eu estava estudando e fazendo minha devocional em 1 Reis. E, cara, assim, eu fiquei muito fascinado. E foi essa palavra, eu falei, cara, eu vou compartilhar no grupo agora da juventude. Deus, não. Deus deu um brado assim, deu um não. Porque Deus me prometeu que eu ministraria essa mesma palavra nesse altar. Tipo, muito louco isso, cara. Tipo assim, tá aqui, cara. Vamos aplaudir o Senhor pela fidelidade dele? Por favor. Obrigado, Jesus, pela tua fidelidade. Cara, é muito louco. Eu cheguei aqui em Eliseu, aí eu lembrei disso, cara. Cara, foi aqui, eu estudando no 1 Reis, eu falei, caraca. Aí eu, cara, comecei a escrever no bloco de notas aqui. Se eu olhar pela data do bloco de notas, cara, eu comecei a falar, vou compartilhar agora. Comecei a escrever, não sei o que, Deus, não. Essa palavra não, cara. Essa você vai ministrar no altar. Eu falei, cara, Senhor, pô. Aí, depois de um tempo, a partir do momento que você estiver vivendo ela, cara, assim, porque a gente só tem autoridade para falar sobre aquilo que a gente venceu ou que a gente vive, cara. Cara, se você chegar aqui para falar, sei lá, sobre, sei lá, não
trair. E se você é uma pessoa que trai de inúmeras formas, cara, sei lá, dificilmente aquilo ali possa testificar no coração de alguém. Você precisa viver aquilo que você está pregando. E, de fato, muita coisa na minha vida naquela época, um ano atrás, eu estava fazendo muita coisa do meu jeito ainda, meu controle, assim, Deus já tinha falado que eu precisava perder para Ele. Tipo assim, cara, você precisa perder esse controle, você precisa largar tudo. Mas eu ainda estava com muitas coisas presas e querendo fazer do meu jeito e tal. 1 Reis 19, todo mundo lá? Versículo 19. 1 Reis 19. Diz assim, ó: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safete, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele bois e correu após Elias, e disse: deixe-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta. Por que tenho eu te feito? Voltou, pois, detrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Cara, foi muito doido quando Deus começou a me dar a revelação dessa palavra. Foi muito louco. Porque Eliseu, ele não questionou. Em momento nenhum. Tipo assim, né? Imagina ele lá, né? Lavando arroz. Cara, chegou e passou-lhe a capa e... Tipo assim, ele nem olhou para trás, cara. Tipo assim, ele renunciou tudo. E, cara, ele aqui, ó, eu anotei aqui, ó. Ele imediatamente entendeu o chamado de Deus para a vida dele e deixou tudo para trás. Tudo, cara. É muito difícil. E eu vou te falar um negócio. Aqui, ó. Ele não fez nada. Ele não fez lista de pós ou contras. Ele não foi cauteloso, ele nem hesitou. Calma aí. Pô, se eu for, isso aqui pode ser bom, isso aqui pode ser ruim. Ele não fez lista, ele não fez nada. Ele falou, vou. Desesperado, imagino, cara. Que cara fala que ele imediatamente, cara. Tu imagina o que é imediatamente? O cara correu desesperado. Ele não pediu tempo para pensar. Na hora ele decidiu perder o controle da sua vida para o Espírito Santo. Era essa palavra que eu compartilharia há um ano atrás. Algumas vezes você vai precisar deixar o que você ama para trás, como Eliseu fez. Isso é renunciar. Fala assim, para Deus. Vocês estão cansados, né? Vamos lá, para Deus. Ou é 100%, ou é nada. Deus não quer o seu 99,9%. Cara, nossa, imagina eu no meu quarto fazendo minha devocional. Um tiro. Que foi isso? Falei, Senhor, que isso, cara? Dá para chegar? Não dá para pegar leve, não? Cara, ele não quer 99,9% do seu si, cara. Ele não quer que você entregue 99,% do controle da sua vida. Ele quer tudo, cara. Fala tudo. Ele quer tudo de você, cara. Então, você sabe que é tudo, né? Você não é inteligente. Então, para Deus, ou é 100% ou é nada. Sabe por quê, cara? Jesus morreu em parte na cruz. Cara, Deus deu 100% do Filho dele. Jesus se entregou 100%, cara. Ele deu tudo que tinha. Tipo assim, é muito difícil você ter que renunciar a alguma coisa que você ama. Cara, é muito difícil você ser obediente, cara. E sabe o que eu acho muito doido aqui? Cara, Jesus Cristo. Cara, o cara sem hesitar, mano. E vou te falar um negócio, ele era um jovem. Sabe por quê? Tá escrito aqui, ó. Tá 19 aqui. Tá escrito que... Então deixou ele os bois, no versículo 20, e correu após Elias e disse, deixe-me beijar meu pai e a minha mãe. Cara, Eliseu era um jovem igual a gente. Ele era um jovem igual a você. Que tipo assim, Deus falou, cara, vem, fui, na hora. Tipo assim, se ele fosse casado, cara, deixa eu beijar minha esposa e meus filhinhos, deixa eu beijar minha família. Ele falou, foi bem, a Bíblia é muito clara, por isso que eu gosto da Bíblia, cara. Porque a Bíblia é muito clara, não existe, cara, coisa mais clara que isso, você quer? Não é impossível. Cara, deixa eu beijar meu pai e minha mãe. Cara, ele era um jovem. Cara, era um jovem que abriu mão, cara, das meninas, né? Abriu mão do conforto do lar, abriu mão de viver tantas coisas para ele mesmo, cara. Cara, e foi servir, e foi viver as coisas loucas, que ele foi chapar, ele foi ficar maluco. Cara, Eliseu foi um cara muito doido.
E o ato, aqui eu escrevi, o ato de matar os bois e comer a carne fica de aprendizado. Eliseu estava deixando tudo para trás, cara. Então, para você também seguir em direção ao que Deus tem sonhado para você, você vai precisar também, muitas vezes, deixar sentimentos para trás, cara. Cara, tipo assim, aquela mágoa que você tem, sei lá, do amigo da escola, de alguém que, sei lá, que te feriu, cara, você tem que deixar isso para trás. Cara, Eliseu, cara, deixou tudo, cara, e você deixar tudo para trás, cara, você vai precisar abrir mão até disso, cara, esse sentimento ruim que você, cara, porque às vezes a gente fica cultivando, cara, a gente tem uma mágoa de alguém, um sentimento, aí alguém deixa eu mexer, não, essa mágoa aqui é minha, eu guardo ela com muito amor, carinho, sabe, a gente cultiva sentimentos ruins, cara, mas, cara, para viver os sonhos de Deus, você vai precisar abrir mão até desse sentimento horroroso que você tem aí dentro. É difícil, né, ouvir um negócio dele, mas também eu tive que ouvir isso e, cara, por quantas vezes eu chorei lendo e relendo as passagens que, cara, eu comecei a me identificar com Eliseu de uma maneira, assim, muito grande, cara, assim, de todas as pessoas que eu falei, acho que Eliseu é o cara que mais me tocou, assim, por ele ser jovem, sabe, Davi era um cara jovem também, mas a situação de Eliseu, eu acabei me identificando muito com ela. Vamos lá agora em 2 Reis, 2 Reis 9, 2 Reis, perdão, gente, 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, desculpa, tá? 2 Reis, capítulo 2, 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, diz assim, ó, 2:9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja a porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse, coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém, senão não se fará. Cara, Eliseu teve dupla porção do espírito que havia sobre o seu mentor. E porque ele foi um cara obediente, porque ele foi um cara que renunciou, porque ele foi um cara fiel. Você que é 12 ou você que não é, você tem um líder de célula, você tem uma referência, cara. Você quer, cara, isso é até bíblico, mas você quer ter dupla porção do espírito que há sobre o teu líder, o teu mentor, você sonha em fazer coisas maiores? Todo mundo tem uma referência aqui. Cara, você vai precisar ser obediente igual a Elias, cara. Porque, cara, Elias viveu coisas muito mais loucas, cara. O Senhor fala, estou só preparando o caminho, você vai ver coisas muito maiores. Cara, eu creio nisso, você não tem noção do quanto eu creio nisso. Tipo assim, se ele curar hoje aqui alguém, eu sei que, cara, assim, é bíblico, né? Se ele curou um, cara, o cara é o meu mentor, eu vou curar 2, porque é a dupla porção. Tipo assim, porque é questão de obediência, cara. Tipo assim, Deus honra, cara, quando você larga tudo, quando você obedece. Você precisa obedecer, é difícil obedecer, eu sei, cara. Não é fácil obedecer, mas a gente precisa fazer isso. Elias estava sendo levado aos céus pela carruagem de fogo. Daí eles perguntam, o que queres que eu te faça? E Eliseu pediu lá, né? Aqui o que eu falei sobre o Igor, se tudo é bíblico. Elias, como profeta, realizou 7 milagres. E Eliseu, 13. Ué, como é que ele ia ter dupla porção, né? Fazendo a matemática, tá errado, falta um. O cara estava morto, caiu um doido lá na tumba dele. O que aconteceu com o cara? O cara viveu, mano. Cara, tipo assim, coisa de louco, né? Cara, não acredito nisso, mas aqui só tem maluco mesmo. Então, assim, cara, até na morte, cara, até na tua morte Deus vai te honrar. Tem noção do que é isso, cara? Cara, se você viver uma vida de obediência, cara, assim, eu não queria morrer, não. Vou ser sincero. Queria que Jesus voltasse se eu fosse. Não queria morrer, não. Mas, cara, eu tenho certeza que até na minha morte, cara, pessoas serão abençoadas porque eu fui um cara que obedeci, porque eu fui um cara que renunciei, por causa do legado que eu vou deixar, por causa de questão de renúncia, de obediência. Cara, eu não tenho dúvida disso, porque está escrito aqui. Então, gente, cara, assim, eu sei que não é fácil. Eu sei que assim, não sei se muitos, mas algumas pessoas que precisavam ver essa palavra, porque se não fosse isso, Deus me daria uma outra. Eu creio que eu sou boca de Deus aqui, hoje, para assim, passar para vocês, né, o que o Espírito Santo falou comigo. E agora, chegando aqui no final dessa palavra, algo muito curioso, assim, cara, que me chama muita atenção. Lá no Salmo 1, fala, né, que bem-aventurado é o homem que não se detém no conselho dos ímpios e tal. Não se senta na roda dos escarnecedores. Aí no versículo 2 diz assim, mas antes tem o seu
prazer na lei do Senhor. Cara, você só consegue se deter dessas coisas que disse no versículo 1 do primeiro capítulo de Salmos. Você só consegue obedecer, você só consegue renunciar, fazer as renúncias que Deus te pede para fazer, cara, se você ter o seu prazer na lei dele. É impossível. Se você não tem prazer na lei do Senhor, se você não ama o Senhor, cara, você precisa ser apaixonado por Ele. Seu coração precisa queimar todos os dias por Ele. Senão você nunca, cara, você tenha consciência, cara, eu sei que eu preciso obedecer. Pô, eu sei que isso aqui que eu estou fazendo é errado. Tem pessoas que sabem que está fazendo errado, mas tipo assim, faz. Cara, porque o coração não queima. O teu coração precisa queimar. Você só vai começar a renunciar e você só vai começar a obedecer quando o seu coração começar a queimar. E nessa noite, eu, como um profeta, cara, levantado nesse tempo, e eu creio exatamente que eu sou, cara, o teu coração vai sair daqui pegando fogo. Teu coração vai pegar fogo, teu corpo vai pegar fogo, tudo vai pegar fogo. Onde você pisar vai pegar fogo, na tua casa vai pegar fogo, tudo. Cara, você precisa queimar hoje aqui. Vai ser um incêndio louco que vai acontecer aqui hoje, né? Mas chama o bombeiro, Espírito Santo. Então assim, o teu coração precisa queimar, senão você nunca vai obedecer a Ele, nunca, nunca, nunca. Cara, por que eu comecei a renunciar quando eu entendi que era preciso renunciar? Porque, cara, meu coração começou a queimar por Ele começou a mostrar fidelidade, cara, tipo assim, cara, calma, por aqui, é desse jeito, eu sou fiel, vai acontecer, e meu coração foi queimando, aí até esses dias estava queimando pra caraca, e hoje, falei, cara, tá bom, Senhor. Quando Ele falou, não, mas meu coração estava queimando muito, aí eu obedeci, cara, eu tô aqui hoje. Então, assim que eu te falo, o seu chamado, os seus sonhos, tudo que Deus tem sonhado para a tua vida, cara. Cara, as coisas só vão começar a acontecer no dia, cara, que você renunciar. Que você deixar para trás o que precisa ser deixado. Seguindo aqui para o nosso fim, nos aproximando. Cara, o que nos leva a fazer a renúncia necessária é uma fé movida de uma paixão. Você tem que ser apaixonado por Ele. Já viu quando nós amamos alguém, cara? Aqui tem um monte de gente casada, então, né, você ama alguém, óbvio, você ama seu marido, sua esposa que está do seu lado. Cara, você quer estar, assim, você quer agradar aquela pessoa, você quer fazer tudo, você quer estar perto dela, cara, é assim que funciona. Então, é mais ou menos desse jeito, seu coração tem que estar em chamas todos os dias. Cara, aqui quem é casado, todo dia você não ama seu marido, sua esposa? Cara, todo dia tu não olha lá para aquela mulher levantando, aqueles cabelos na cara, tu não acha ela linda demais? Cara, tem que ser assim com a gente. Cara, a gente tem que ser apaixonado por Ele. A gente tem que ser muito apaixonado por Ele. Sabe? Porque, cara, senão não vai funcionar. Não vai funcionar. Você sabe, porque a gente tem a consciência que a gente precisa renunciar. Pô, quantas e quantas vezes eu fiz do meu jeito, sabendo? Eu falei, cara, bem tá errado o que eu tô fazendo. Mas eu ia lá e fazia, porque acho que meu coração não tava, sabe? Não tava pegando fogo. Você precisa ser apaixonado por Ele. Você vai sair daqui nessa noite apaixonado por Ele, amém? Aqui. E é engraçado, cara, assim, que no vídeo de Viver o Reino eu falei sobre renúncia, né? Tem que renunciar. Foi assim que eu falei? Tem que renunciar. Cara, engraçado que quando eu falei isso, eu falei, caraca, o Espírito Santo falou, caraca, tá vendo? Tipo assim, foi algo muito, tipo assim, falando sobre renúncia, falando sobre obedecer. Eu falei, caraca, até nisso Deus está. Até nisso, cara. É muito louco. Eu ouvi essa semana do Rodolfo falando assim. É um vídeo que foi de um ano atrás e apareceu lá na memória. Eu fui e coloquei para ver de novo, que eu tinha publicado. Ele, engraçado que, cara, Deus é fantástico. Fala assim: quando Jesus vem, Ele traz o reino, porque Ele é rei. Para o reino de Deus ser estabelecido, é necessário que toda outra forma de governo seja destronada na sua vida. E eu cheguei ao fim dessa palavra, assim, do meu jeito meio nervoso, cara, é muito engraçado, né? Tá aqui, como eu falei, assim, eu me imagino, um garoto falando do Neymar e do Messi e do Suárez. Chega lá no Barcelona, tipo assim, imagina ele do lado dos caras, né? Tipo assim, eu me sinto aqui, assim, realizando o meu sonho, né? De garoto. Então, assim, o que vocês não entenderam, cara, eu tenho certeza que o Espírito Santo foi muito mais claro, porque Ele que fala ao teu coração. Eu não consigo chegar no teu coração, é Ele. Então, assim, eu creio que talvez eu não tenha conseguido, eu tenho certeza que chegou lá no fundo, cara. E eu sei quem está aqui hoje, que precisa renunciar, cara, vai vir aqui e vai renunciar.
Porque você quer viver sonhos de Deus. Você quer ver o reino, cara. Todo mundo aqui quer ver. Quem quer viver o reino aqui? Cara, e quando a gente começou a falar sobre viver o reino, falar sobre renunciar, e fala também sobre buscar o reino de Deus e sua justiça. Buscar o reino de Deus e sua justiça é renúncia. É uma vida de obediência, cara. Então, quem precisa obedecer, cara? Como eu falei no início da mensagem, cara, tipo assim, a gente vai ter os momentos aqui. Cara, se Deus falou contigo, vem, porque Ele honra, Ele fica desesperado. Cara, meu filho, é hoje que Ele vem. Cara, é hoje que Ele vem. E, cara, quando tu vem, cara, quando você faz, cara, toma uma atitude, quando você dá o primeiro passo em direção a Ele, cara, imagina Deus feliz demais. Ah, Ele veio, vem aqui, vou te abraçar, agora eu vou fazer isso, agora eu vou cuidar de você, agora eu vou te ensinar. E eu vou só voltar aqui, gente, numa coisa aqui, porque, assim, Deus me incomodou muito agora para falar isso. Sobre Eliseu ainda, pô, muito desculpa, mas foi ele que falou aqui agora. O seguinte, Eliseu, cara, para Eliseu ter dupla porção do que havia em Elias, ele precisou obedecer a Elias também. E, cara, você que está aqui nessa noite, que, cara, ouve a voz do teu líder quando ele falar não para você. Cara, quando o teu líder falar não, tipo assim, tu fala, cara, eis-me aqui, amém. Cara, tu chega lá nele, né, todo bonitinho, pô, meu líder, posso te pedir um conselho? Diz que ele vai, pode, todo paciente, todo, né, o líder que Deus te deu é alguém que Deus levantou nesse lugar, tu vai lá, senta contigo, com uma carinho, cara, te fala, pô, não faz assim, faz assim, 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 você vai lá, faz assado e frito. Aí você vai lá e quebra a cara. Então, assim, Eliseu, cara, foi obediente também a Elias, sabe? Eu tenho certeza disso. Que ele foi alguém que obedecia o cara que ele tinha como referência, o mentor dele. Então, agora voltando para o final. Tá, gente, já foi só algo que eu precisei voltar mesmo, porque ele fala, e se eu não falasse, eu, sei lá, seria cobrado muito feio depois. Então, essa é a palavra que Deus assim, me revelou sobre obediência e renúncia. Eu vim vivendo isso há quase um ano, e eu tenho propriedade para falar sobre isso, porque eu precisei abrir mão de coisas muito que me foram para mim, sabe, que me custaram muito. Como eu falei, o amanhã, não sei. As palavras do Senhor a meu respeito são, os pensamentos do Senhor a meu respeito são de paz e não de mal. Cara, e é isso aí. Eu espero que Deus tenha falado ao coração de vocês. Eu queria chamar o Ministério de Louvor para a gente começar a fazer um negócio legal aqui. Fica de pé, igreja, por favor. Você que entendeu essa mensagem e você sabe que você precisa renunciar, fica aí no seu cantinho que já a gente vai te chamar aqui para você deixar o controle da tua vida no altar e a gente orar por você. E desde já eu queria fazer um convite também, que tem pessoas aqui que se afastaram do Senhor. Tem pessoas aqui que por não saber, por não entender a necessidade de entregar a Ele o controle, fez do seu jeito, e isso trouxe frustração, isso trouxe dor e te afastou dos caminhos do Senhor. Então, o Senhor te chama nessa noite, Ele te convida, cara, Ele está aqui, te esperando de braço aberto, com muita ansiedade, com muita expectativa de te abraçar, porque Ele te quer de volta hoje, essa noite. O Senhor quer marcar a tua vida com salvação. Essa noite, o Senhor quer mudar a tua história, cara. Eu entrei por aquela porta 6 anos atrás. Vocês não têm noção o que eu era. Tipo, um maconheiro da pior espécie. E depois, para outra ocasião, eu conto essa história, cara. Eu não tinha sonhos, eu não tinha expectativa, eu era um nada. Eu entrei pelaquela porta ali, e naquele dia eu falei, Senhor, eu te quero. E ali, 23 de maio de 2010, o Senhor começou a mudar a minha vida. Então, cara, tipo assim, tem pessoas aqui que estão vivendo de um jeito assim, cara, totalmente desgarrado. São ovelhas desgarradas, cara, que estão na boca do inimigo. Cara, o Senhor quer você hoje. Então o convite já fica aberto, enquanto o ministério começar a ministrar para você. Você que está aí, tem um amigo aí do lado, fala com a pessoa do lado, sabe que essa pessoa está afastada, cara, vamos lá. Jesus te quer, Ele te quer muito hoje. Sabe, você é o amor da vida do Pai dele. Tipo assim, Deus te ama tanto, cara, você é o amor da vida dele.
Fala para ele, cara, você é o amor da vida dele. Ele te quer hoje. E você vai vir aqui voltar para ele. Porque não sou eu que estou falando, é ele que está falando. Amém? E o outro momento fica para depois. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Não deixe para de ti, depois. Deus. Não deixe para depois. É hoje. Ele te chama hoje. Eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende o fogo em meu coração. Eu não resisti. Não resista ao Espírito Santo. Não resista ao convite. Ele te chama. Ele te chama. Não resista. Acende o fogo. Eu quero mais. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo. Mais de Deus. Quero mais e mais e mais e mais. Acende o fogo. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Uou! Agora, o convite é para aquelas pessoas que sabem que o Espírito Santo falou claramente nessa noite. Cara, eu já sou crente, eu já sou batizado em tudo que você possa imaginar. Eu já tomo ceia, eu já dizimo, eu já oferto. Mas eu não tenho entregue o controle da minha vida nas mãos do Senhor. Cara, eu estou fazendo o que eu quero, eu estou beijando quem eu quero, eu estou falando o que eu quero, do jeito que eu quero. Cara, você entendeu o que aconteceu na vida de Abraão. Você viu o que aconteceu na vida de Elias, um jovem igual eu e você. Não, porque todo mundo é jovem, o Espírito é jovem. Então, você entendeu o que aconteceu na vida deles, cara. Cara, você precisa hoje. Cara, Senhor, Júnior, cara, o que eu falei sobre vir ao altar, quando Deus, sabe, esses movimentos em direção ao Senhor, Deus honra isso demais. Cara, Deus está chamando você, que já serve ao Senhor, para deixar o controle da sua vida aqui no altar. Aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Tem pessoas aqui, e eu sei, que precisam entregar. Tem feito do seu jeito, falado do seu jeito, feito tudo errado.
Cara, deixa Deus te conduzir. O ministério de louvor vai voltar pra música. E o Senhor te chama, cara. Cara, e vem que nem eu vi um dia correndo, que Deus vai honrar isso. E você vai começar a ver a mão de Deus de uma maneira absurda na sua vida. Ele está te chamando hoje. Aleluia. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti. Nada vai apagar esse fogo que arde em meu peito. Nada vai apagar esse fogo que arde em mim. Nada vai apagar esse fogo que arde em meu peito. Nada vai apagar esse fogo que arde em mim. Nada vai apagar esse fogo que arde em meu peito. Nada vai apagar esse fogo que arde. Declare isso, nada vai apagar. Nada vai apagar esse fogo que arde em meu peito. Nada vai apagar esse fogo que arde. Faça essa declaração. Nada vai apagar esse fogo que arde em meu peito. Nada vai apagar esse fogo que arde em mim. Nada vai apagar esse fogo que arde em meu peito. Nada vai apagar esse fogo que arde. Queima o coração, queima corações, queima corações nessa noite. Queima os corações, Senhor. Queima os corações, renúncia, obediência. Queima os corações, Senhor. Esse fogo de Deus, receba fogo depois da renúncia e obediência. Fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus. Fogo, receba o fogo de Deus, fogo de Deus, fogo, receba o fogo de Deus. Obediência e renúncia vão gerar fogo na sua vida. Você precisa renunciar. Nada vai apagar. Fogo de Deus. Fogo de Deus no seu coração agora mesmo. Fogo de Deus quebrando todo o gelo. Fogo de Deus derretendo todo o gelo no teu coração. Fogo de Deus. Fogo de Deus. Fogo de Deus. Nada vai apagar. Fogo de Deus. Senhor, no seu coração. Esse fogo que arde. Nada vai apagar. Receba o fogo de Deus nessa noite. Receba o fogo de Deus. Receba o fogo. Fogo de Deus. Ribaçou. Ribalabachei. Receba fogo de Deus. Fogo. Ribacei. Rabalabachuri. Alabaçou. Nada.
mais fogo, mais glória, mais de ti. Oh. Receba fogo do Senhor agora mesmo no seu coração. Você que sente o seu coração frio, coloque as mãos sobre o seu peito nessa hora. E o fogo do Senhor vai consumir teu coração. Você que sente teu coração frio, receba fogo do Senhor agora mesmo. Receba o fogo do Senhor. Começa a pedir nessa noite: Senhor, queima o meu coração com teu fogo. Senhor, eu quero sentir o meu coração queimando mais uma vez. Queima os corações, Senhor. Eu quero sentir o meu coração queimando por ti de novo, Jesus. Eu quero sentir o meu coração queimando por ti, Jesus. Ei! Depois da obediência e da renúncia, o fogo chegou na sua vida e nada vai apagar essa chama. Ei, o fogo, pois, arderá sobre o altar e não se apagará. Uou, o fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Não é contínuo, o fogo nunca vai apagar. Você precisa, todos os dias, colocar lenha, porque o fogo já chegou. Veio a renúncia, veio a obediência. Agora você está cheio do fogo. Ribaxê, carabás. Ei, receba fogo de Deus nessa noite. Que o seu coração queime. Que você, nessa noite, não consiga dormir. Com teu coração pegando fogo. Fogo de Deus, queimando. Queimando o pecado. Queimando as trevas. Queimando o medo. O fogo de Deus. Deus é fogo consumidor. E esse fogo vai queimar pecado, medos, prostituição, ribalabachê, mentira. Tudo será aniquilado por esse fogo. Rebaracê, caralabachou. Aleluia. Nada vai apagar pra gente acabar. Pra acabar. Fogo que arde em meu peito, nada vai apagar. Esse fogo que arde em mim, nada vai apagar. Esse fogo que arde em meu peito, nada vai apagar. Esse fogo que arde em mim, nada vai apagar. Esse fogo que arde em meu peito. Nada. Esse fogo que arde em